Boa noite, irmãos. Quero saudar a todos os queridos e queridas irmãos e irmãs em Cristo Jesus, com a graça maravilhosa de nosso Salvador. Amém? Eu agradeço particularmente a Deus essas meninas terem cantado antes de mim, esses cantos maviosos que encantam a nossa alma, porque falam do amor e do cuidado de Deus por nós. Queridos, nós vamos ler apenas 2 versículos de Filipenses, capítulo 4, 6 e 7, dos textos mais conhecidos da Palavra de Deus. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Convido os amados irmãos para me ajudarem nessa leitura conjunta. Juntos, não andeis Amém. Ó Deus amado, abre os nossos olhos, os olhos da alma, para que possamos contemplar a maravilha desta lei do Senhor que está diante de nós. Obrigado, Pai, porque sabemos que se não for a Tua palavra, que é viva, eficaz, poderosa, cheia de consolação e direção para as nossas vidas, nós aqui não estaríamos. Mas é ela que nos tem conduzido como lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala profundamente ao nosso coração. Que ninguém saia deste lugar sem sentir profundamente o impacto do Teu amor, para que andemos vitoriosamente em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, eu fico pensando, se não fosse a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que tem orientado, alimentado, instruído, consolado, dirigido os passos de milhões e milhões e até bilhões de pessoas neste mundo, o que faríamos nós? Essa Bíblia que enfrentou tantos obstáculos, tantas perseguições, um dos últimos exemplares quase foi destruído, mas Deus estava providencialmente sustentando essa luta, esta guerra espiritual, para que a palavra de Deus chegasse até aqui e enchesse o nosso coração. Eu não passaria um dia sem a palavra do Senhor. A palavra de Deus, para mim, é alimento, é estímulo, é encorajamento, é renovação de vida. E a gente percebe como crentes em Cristo, amados, que nos momentos mais aflitivos da nossa caminhada terrena, é a palavra de Deus que vem ao nosso encontro e que preenche os vazios de nossa alma e que nos encoraja e nos fortalece para superarmos os obstáculos do caminho. Amém? Esse texto que acabamos de ler diz exatamente isso. Nós andamos muito ansiosos por qualquer coisa nesta vida. Nós nos preocupamos demasiado com pequenos problemas e grandes problemas, e é natural, por causa de nossas limitações humanas. Mas, queridos, podemos lançar mãos desse recurso maravilhoso que Deus coloca diante de nós. Olha o que ele está dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma.
Ele que tem autoridade de usar o apóstolo Paulo para nos dizer isso, tem também a autoridade nesta noite de falar profundamente ao nosso coração e nos abençoar de uma maneira extraordinariamente bela. A Bíblia tem textos fantásticos para descansarmos no Senhor. Salmo 55, 22 diz: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te sustentará, jamais te abandonará. 1 de Pedro 5, 7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Mateus 6, 25 diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. É Ele que veste primeiro o nosso coração e nos veste daquela armadura que nos capacita a superarmos as dificuldades do caminho. E aqui Paulo vem de nos dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma. Meus queridos, o dicionário de Aurélio Buarque de Holanda diz que ansiedade é aflição, é angústia, é perturbação de espírito causado pelas incertezas ou pelo medo. Nós vivemos num mundo cheio de medo. Até os crentes têm medo. Hoje mesmo, um de nossos irmãos, sua família, eles foram roubados. A sua casa foi invadida. Vivemos no meio de um mundo em que não há mais segurança. A nossa segurança está no Senhor, e é nesses instantes que nós devemos agradecer a Deus o fato de nossos irmãos não estarem lá na casa, porque as coisas que eles levam podem ser repostas, mas a nossa vida é preciosa, e Deus demonstra no diuturno da nossa vida que Ele está cuidando de nós. A ansiedade é uma experiência universal. Ricos, pobres, famosos, gente simples, todos sofrem, de certa forma, um nível de ansiedade, um grau de ansiedade que nos preocupa. A Enciclopédia Histórico-Teológica, que é um livro muito bom, que traz estudos sobre os assuntos mais importantes da nossa vida, da vida cristã, essa enciclopédia diz que, num certo sentido, a ansiedade é oposta ao medo. Como? Se o medo também gera ansiedade. Mas o autor explica: enquanto o medo é a percepção de um perigo real, presente na nossa vida, a ansiedade prevê, por vezes, para o futuro, perigos que nem existem. Mas nós ficamos ansiosos, às vezes, queridos, por nada. E o pior é que, de modo muito impotente, o ansioso fixa a ideia e gera planos de como reduzir esta ansiedade, estas preocupações. Então, aí começa um corolário de problemas na nossa alma, surge a angústia, o desespero, que são tão enfocados pelos filósofos existencialistas do passado, sem trazer qualquer solução para os nossos problemas. A psicologia e a medicina modernas nos informam que a ansiedade e a preocupação acentuadas trazem como consequência efeitos desastrosos para o nosso organismo. É dor de cabeça, é gastrite, é úlcera,
problemas do coração, problemas de pele, dores nos músculos, nos ossos, na alma. E até muitos estão dizendo que o câncer é produto de ansiedade profunda, de problemas emocionais complexos. Afinal de contas, nós somos limitados, vivemos num mundo tenebroso. E o fato é que esse terror psicológico reina em nosso meio. Tomás Germanovics, um autor cristão, diz que o mundo em que nós vivemos é o lugar apropriado para termos ansiedade. Ele diz que as pressões que nós recebemos dia a dia na nossa vida são capazes de trazer inquietação, doenças, mal-estar tremendos. E ele diz também, quem sabe por isso é que a gente já nasce chorando nesse mundo. Eu tinha um colega, Joaquim Neves, muito engraçado lá no Colégio 2 de Julho. O pai de Marcelo foi meu colega, ele conheceu Joaquim Neves. Ele era assim meio diferente. E ele dizia assim para mim: Adail, com essa pobreza que eu vivo, com essas dificuldades, eu te confesso, se eu fosse nascer de novo, a hora que eu pusesse os olhos pelo lado de fora, eu faria tibumbo para dentro. Eu não nasceria nesse mundo. Queridos, isso é há 60 anos atrás. Ele não está sabendo de nada, ele já foi para a glória. Imagine as pressões que nós recebemos no mundo de hoje. Mas o pior é que quando a criança não chora, ela tem que receber umas palmadinhas para chorar, porque isso significa vida, saúde, disposição de viver. O fato, amados, é que nós vivemos no império de trevas, neste mundo que tem como marca principal a aparência. Há muita gente que vive só de aparência. Busca a aparência. Não vive pensando no que ele mesmo conclui a respeito de si, nem o que a palavra de Deus diz, mas preocupado com o que os outros vão dizer. Como é que os outros vão achar a sua aparência? Bonito? Feio? Mais ou menos? Regular? É assim que muita gente vive. É o estímulo da vida de muitas pessoas, é essa aparência. E como Satanás sabe disso, ele coloca vitrines do mundo inteiro diante de nós, por causa dessa nossa vaidade, desse nosso orgulho, desse desejo de viver em aparências constantes, para só nos satisfazer na casca. Vitrines, as mais coloridas, que se escancaram diante de nós. Aí eu me lembro do reverendo Eudaldo Lima, que quem conviveu com ele aqui se lembra. Ele contava a história do filósofo Sócrates, lá da Grécia Antiga, e ele dizia que um dia Sócrates foi a um mercado, um mercado ateniense. Ele entrou, ficou bem no meio daquele mercado, olhou todas aquelas prateleiras atulhadas de mercadorias vindas do Oriente, perfumarias e coisas que tais. Ele pôs a mão na cintura, olhou para aquilo tudo e disse: tanta coisa de que eu não tenho necessidade. Ah, se nós disséssemos isso hoje. Mas os nossos desejos humanos e às vezes carnais não nos permitem tal coisa. E é impressionante que a tentação no Éden, queridos, foi mais ou menos isso, ou exatamente isso. Uma vitrine que enfeitiçou os olhos de Eva. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, vendo Eva que a árvore era agradável aos olhos, vendo Eva que a árvore era desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido,
e o bobalhão do Adão comeu. E aí foi nossa desgraça. Aí entrou o pecado no mundo, começou toda a história de separação de Deus, separação um do outro e de angústia no coração. A ansiedade, podemos dizer que é o grande flagelo dos tempos modernos. Muitos jovens, adolescentes, adultos também, sem Deus, estão mergulhados de cabeça no sexo, na bebida, no homossexualismo, nas drogas, na pornografia virtual, real, de todas as formas. E a internet está dominando o mundo todo, e pode notar que, agora, por último, inclusive, estão surgindo as notícias de que está causando bem mais mal do que bem, pelo que a gente observa. Eu sei que vocês têm tudo isso como instrumento de trabalho, eu respeito muito, graças a Deus, mas cuidado, porque do jeito que traz coisa boa, o diabo se aproveita para trazer coisas deletérias, destruidoras. A ansiedade, queridos, é este grande flagelo. E é por isso que muitos jovens estão se matando. Muitos adolescentes estão se matando. No mundo, no Brasil e em Brasília. É que nós não sabemos as cifras nem as porcentagens, mas as pessoas sem sentido, sem significado na vida, tendo procurado tudo enganadamente, que pensaram que iriam encontrar esse significado, não encontrando, se desnorteiam e dão cabo à vida. A palavra de Deus é sábia quando diz: o mundo passa e a sua concupiscência, só permanece aquele que faz a vontade de Deus. Só permanece eternamente aquele que faz a vontade de Deus. 1 de João 2, 17. Queridos, nós sabemos de sobra que a alma humana não se satisfaz com as ofertas deste mundo louco em que nós estamos vivendo, nem com as coisas materiais. Lembra-se que Jesus, naquela parábola, encontrou o homem que encheu seus paióis de mercadorias, de cereais, sentou-se e disse: alma, tens de descanso muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga, regala-te. E Jesus chegou a ele e disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Queridos, o que é que nós temos feito da nossa vida? O que é que nós temos preparado na nossa vida para apresentar diante de Deus? Um grande cristão, no extravasamento de alma, disse: como é estúpido de nossa parte pensarmos que aquilo que a traça e a ferrugem consomem venha a satisfazer o vazio do nosso coração. A ansiedade tem sido o grande aniquilador de nossa geração por causa de necessidades não satisfeitas. Irmãos, eu quero, resumidamente, apontar 3 verdades bíblicas que nos indicam o caminho para a libertação da ansiedade. Em primeiro lugar, está em Colossenses 1:13. A libertação do império das trevas. E é Paulo quem diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se o mundo, queridos, em que nós estamos vivendo
está posto no maligno. Se esse mundo, império das trevas, não estou me referindo ao mundo cosmos, humanidade, universo, mundo físico, estou me referindo a este mundo que é um sistema perverso, montado pelo próprio inimigo para transtornar tudo quanto Deus criou. Então, se o mundo em que vivemos está posto no maligno, se o mundo em que vivemos é um mundo de aparência, de ilusão e gerador de ansiedade, se este mundo é um mundo caído, porque está nas trevas, então, queridos, nós temos que ser libertados deste mundo. A palavra de Deus é clara. O único caminho é morrermos para o mundo, esse mundo perverso, este mundo, império das trevas, este mundo estabelecido aqui pelo inimigo. Se somos da luz, não podemos viver na escuridão, nem sermos dominados e escravizados pelas trevas. Se somos salvos, queridos, e nós desejamos uma vida abundante em Cristo Jesus, não podemos, não devemos, ao contrário, rejeitar qualquer poder das trevas sobre nós. Porque nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Paulo, em Gálatas 6,14, nos esclarece. Mas longe de mim esteja o gloriar-me, senão na cruz de Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. O crente em Cristo, amados, não nasceu de novo para viver enraizado neste mundo, no império das trevas. A Bíblia diz que nós fomos arrancados pela raiz deste mundo perverso. E Paulo diz em Gálatas 1:4, que Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar, nos desenraizar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Nós morremos para o mundo, queridos, mas ao mesmo tempo nós não podemos fugir deste mundo, nós estamos nele. E Jesus nos enviou a este mundo como luz, como sal, para vivermos nele. E não podemos escapar dessa realidade. Mas a ele nós não pertencemos, porque somos propriedade do Senhor. Você é propriedade do Senhor? Eu sou. E ai dele. De Deus não, do outro. Se quiser me tomar das mãos do Senhor. Porque quem é comprado por um alto preço, quem está lavado pelo sangue precioso do Cordeiro, quem se fundamenta na palavra de Deus para encontrar aqui o caminho da vida todos os dias e em todo o tempo, não pode ter medo de nada neste mundo. Jesus, em João 17, 15, 16, disse: não peço que os tires do mundo, e sim que os livres do mal. Eles não são do mundo, como também do mundo eu não sou, disse Jesus, orando ao Pai Celeste pelos seus discípulos, pela igreja primitiva, pela igreja medieval e por todos nós que estamos aqui, por sua igreja em todos os tempos. Ele fez esta oração para nos livrar do império das trevas. Outra verdade bíblica para nos libertarmos, queridos, deste mundo perverso, é o cuidado que devemos ter para não inverter os valores da vida. Às vezes nós pensamos que estamos certos, fazendo algumas escolhas, mas nós priorizamos, às vezes, aquilo que é secundário e abandonamos aquilo que é essencial, que é prioritário.
na nossa vida. Nosso exemplo clássico é a Marta. As mulheres não gostam que a gente diz isso, mas é Marta. Marta não cometeu muito erro, não, queridos. Ela só inverteu as coisas. E Jesus estava lá e a percebeu agitada e ocupada com tantas coisas. E ela, que estava lá, cuidando da cozinha, cuidando da mesa, Maria aos pés de Jesus, aprendendo com Jesus, ela ainda foi reclamar: Senhor, tu não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique sozinha aqui a servir? Ordena, Senhor, a minha irmã, que ela venha me ajudar. Marta estava cheia de razão, ela estava fazendo um trabalho bonito, estava cuidando de Jesus, estava cuidando da casa. Só que Jesus aproveitou a ocasião para ensinar uma lição de valor extraordinário. Marta, não inverta as prioridades da vida. Há coisas que são importantes, há coisas que são urgentes. Às vezes nós fazemos coisas urgentes prejudicando as que são importantes. E Deus nos dá uma mente posta nele, renovada pelo Senhor, exatamente para sabermos fazer as boas escolhas. Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, Marta. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Queridos, é de fundamental importância fazermos as escolhas sábias em nossa vida para não sofrermos as consequências. Às vezes nós trocamos o adorar pelo fazer. Trocamos o meditar na palavra pela urgência de fazermos algumas coisas com as mãos. Vamos procurar, numa ordem interior, dada por Deus, colocar as coisas nos devidos lugares. Senão, nós vamos ficar sufocados com coisas para fazer. E nós sabemos que cada coisa deve estar em seu lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. É aos pés do Senhor que nós encontramos descanso, paz, orientação, segurança, para trabalharmos naquilo que nós precisamos de trabalhar. Nossa alma, às vezes, está muito agitada. Em Cristo, nós encontramos a vitória. No mundo conturbado e opressor, nós encontramos a ordem sábia de Jesus Cristo para escolhermos as prioridades da vida. Em último lugar, queridos, tudo que traz ansiedade ao nosso coração deve ser colocado em oração diante do Senhor. Eu vou repetir isso. Tudo o que traz ansiedade, você não está livre e nem eu, deve ser colocado em oração diante do Senhor. Em Filipenses 4:6, texto que nós lemos, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos exorta: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pelas súplicas, com ações de graças. Um servo de Deus me ensinou uma coisa, comentando a carta aos Filipenses, ele aos Filipenses, ele nos aconselha: ao orar, devemos ter 3 certezas consoladoras, 3 convicções. Em primeiro lugar, queridos, o amor de Deus por nós, que sempre procura e deseja o melhor para as nossas vidas. Em segundo lugar, a sabedoria de Deus, que nos conhece lá no mais íntimo do nosso coração e que sempre nos proporciona o melhor. Deus quer nos proporcionar o melhor, ainda que nós não entendamos isso e não achemos isso no momento. E, em terceiro lugar, o poder de Deus,
que só permite o que é melhor para seus filhos e filhas aqui neste mundo. Ele é poderoso para transformar tempestades em bonança. Assim ele fez com os discípulos, assim ele quer fazer com cada um de nós. Portanto, queridos, quando nós oramos assim, confiando plenamente no amor de Deus, na sabedoria de Deus, no poder de Deus, aí é que nós vamos encontrar a paz verdadeira, permanente para o nosso coração. É quando Paulo termina esse texto dizendo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu concluo com a recomendação de Paulo em Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro, o juiz em vosso coração, a qual fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Eu li há muito tempo um livro de Billy Graham, de saudosíssima memória, e ele diz: só tem paz com Deus quem tem no coração a paz de Deus. Só tem paz com o irmão e com o próximo quem tem a paz de Deus e tem a paz com Deus. Se não estivermos em paz com Deus, jamais estaremos em paz com nós mesmos e com os outros. Que Deus nos abençoe.